entre os muitos personagens da Bíblia que desempenharam papéis cruciais nos eventos da vida de Jesus, Caifás se destaca como uma figura central no julgamento que levou à crucificação do Messias. Ele não foi apenas um sumo sacerdote de Israel, mas um homem de influência política e religiosa envolvido nas complexas tramas entre os líderes judeus e o Império Romano. Mas quem realmente foi Caifás? Qual era sua motivação? E qual foi o impacto de suas ações na história da humanidade? Vamos mergulhar nessa narrativa envolvente e compreender a importância desse personagem na história bíblica. O sumo sacerdote e a política, Caifás, também conhecido como José Caifás, era o sumo sacerdote de Israel entre os anos 18 e 36 depois de Cristo, durante o domínio do Império Romano. Nomeado por Valério Grato, o antecessor de Pôncio Pilatos, Caifás manteve-se no cargo por um período incomumente longo, o que sugere sua habilidade em equilibrar os interesses do povo judeu e dos governantes romanos. Seu poder não era apenas religioso, mas também político, pois ele representava os interesses do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. A ameaça representada por Jesus, quando Jesus começou a atrair multidões com seus ensinamentos, curas milagrosas e declarações ousadas, os líderes religiosos passaram a vê-lo como uma ameaça. O povo se maravilhava com sua autoridade e sua mensagem desafiava a hipocrisia dos fariseus e escribas. Mas o que realmente preocupava Caifás era o risco de uma revolta. Se os seguidores de Jesus se tornassem numerosos demais, Roma poderia intervir com violência, comprometendo a posição dos líderes religiosos. A decisão de condenar Jesus. Em um momento crucial, registrado em João 11:49-50, Caifás faz uma declaração profética sem talvez perceber seu verdadeiro significado. Vós não considerais que vos convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Com isso, ele sugeria que a morte de Jesus seria um sacrifício necessário para evitar uma possível repressão romana contra os judeus. Ele não sabia que sua fala continha um significado muito mais profundo. Jesus realmente morreria mas para a salvação da humanidade. O julgamento no Sinédrio. Após a traição de Judas Iscariotes, Jesus foi levado ao Sinédrio, o conselho dos líderes religiosos, onde enfrentou um julgamento apressado e injusto. Caifás, que presidia a reunião, tentou obter testemunhas contra Jesus, mas os relatos eram contraditórios. Então, o sumo sacerdote fez a pergunta decisiva: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 14:61. Ao ouvir a resposta afirmativa de Jesus, Caifás rasgou suas vestes em um gesto de indignação e declarou que não havia mais necessidade de testemunhas. Jesus deveria morrer por blasfêmia. A entrega a Pilatos. Embora os líderes judeus tivessem decidido condenar Jesus, apenas os romanos tinham autoridade para aplicar a pena de morte. Assim, Caifás e seus aliados levaram Jesus até Pôncio Pilatos, apresentando-o como um rebelde que ameaçava César. Eles sabiam que uma acusação política teria mais peso diante do governador romano do que uma questão puramente religiosa. Com a pressão dos líderes religiosos e do povo, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. As consequências para Caifás. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a pregar com ousadia, afirmando que ele havia ressuscitado dos mortos. Isso enfureceu Caifás e os líderes do Sinédrio, que ordenaram a prisão de Pedro e João. Atos 4:1-7. No entanto, nem mesmo a perseguição conseguiu deter o crescimento do cristianismo. Historicamente, Caifás foi deposto do cargo de sumo sacerdote por Vitélio, governador da Síria, por volta do ano 36 depois de Cristo. Após sua queda, ele desaparece dos registros históricos e seu destino final permanece desconhecido. Caifás acreditava estar protegendo Israel ao entregar Jesus, mas na verdade estava cumprindo um propósito divino muito maior. Sua história nos lembra que, mesmo quando os homens tentam frustrar os planos de Deus, sua vontade sempre prevalece.
O sacrifício de Jesus na cruz trouxe redenção à humanidade e hoje milhões de pessoas encontram salvação nele. Que essa história nos faça refletir. Estamos do lado da verdade ou da conveniência? Escolheremos seguir a Cristo ou permitir que o medo e a influência do mundo guiem nossas decisões? A resposta a essa pergunta pode definir nosso destino eterno.